Congresso fechado com chave de ouro. Todos os pastores vão para um restaurante ou para a casa do pastor da igreja. E a história diz que ao se reunirem no final dessa festa, deste conclave que houve na cidade de Corinto, os irmãos se reúnem ao redor de Paulo e dizem assim: Paulo, nós temos um presente para lhe dar. E a igreja suscita no ouvido dele, dizendo, na pessoa do pastor presidente de Jerusalém, que era Pedro, dizendo assim: Paulo, o seu serviço tem sido grande para o reino, mas nós estamos com medo de te perder. Você traz sobre o seu corpo as marcas de Cristo. Você já sofreu tantos naufrágios. Você já quase morreu sendo jogado de cima de muralhas. E a igreja quer preservar você. Nós queremos te dar um presente. Vamos lhe dar agora uma casa de praia. Vamos lhe dar um rancho. Você vai se encrunvinhar dentro desse lugar, pegar caneta e papel, vai alicerçar a nossa fé. Mas por favor, não saia mais em viagens missionárias. Não ministre mais como você ministra, porque a qualquer dia desse você vai morrer. A história diz que é neste momento que Paulo abaixa a cabeça na mesa do alimento e começa a gemer. E o gemido dele vai na alma das pessoas, que ele diz assim: ai. E alguém se levanta na mente e diz assim: Paulo, onde é que está doendo? É a cabeça que está doendo? Não. Ai. A mulher que fez a comida diz: será que eu agucei o tempero? E ele: não. Ai. E alguém diz: Paulo, onde é que dói? Ele levanta as duas mãos para o céu e diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador. Quem para um homem chamado? Quem arranca a fome de um avivamento? Quem é que pode se levantar e roubar o dom que Deus te deu? Me faça esta resposta, se é que você pode. Quem é Satanás para achar que pode servir de barreira entre você e a bênção? Eu quero que esses demônios saibam nessa noite que se meterem com você, vão se meter com gente de fogo. Eu profetizo um incêndio nessa terra. É aí que nasce chamada missionária do apóstolo para a cidade de Éfeso. Na madrugada deste dia, o Senhor falou ao ouvido dele: Paulo, é chegado o tempo de você ir a Éfeso. Ele já havia participado em cultos uma vez na cidade e teve que sair de lá às pressas, mas deixou duas pessoas ali que foram incendiadas por Jesus, que eram Áquila e Priscila. Eles fizeram um trabalho de evangelismo, mas eles eram da alta sociedade. Lembre-se bem disso, diga para o seu irmão: alta sociedade. Diga, além de ser da alta sociedade, eles pertenciam à elite. Diga, portanto, eram intelectuais, ricos, preparados. Diga para o seu irmão: tudo isso acaba virando um problema na vida de quem quer ser espiritual. Depois eu volto a este assunto. Paulo então retorna para a cidade de Éfeso, agora pela autorização do Espírito de Deus. E quando ele para no porto de Éfeso e vai pregar o evangelho, eu quero me mostrar Éfeso agora. Entre comigo pela cidade. Uma cidade que não era uma cidade pequenina, nem uma vila, nem uma viela. Era uma megalópole de quase 1 milhão de habitantes. 1 milhão de homens e mulheres dotados de uma beleza incomum. Nasceu na cidade de Éfeso o culto e adoração à deusa da beleza e do amor, que era Diana, a Diana dos Efésios, Afrodite para alguns. Estava alicerçado naquela cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era exatamente o templo da pseudo-deusa Diana. Haviam 800 pórticos ao redor daquele templo, onde as prostitutas que recebiam alvará da prefeitura ficavam ali para fazer o seu trabalho de promiscuidade diante do altar daquela deusa famigerada e completamente promíscua. Imagine você que lá todo mundo aprimorava pela beleza do seu corpo. Essa história de malhar corpo, de ficar com a cinturinha fina, de bíceps avantajados, nasceu naquela cidade. Eu quero que você imagine agora sendo um visitante, ou melhor, sendo um cidadão daquela cidade. Imagine você habitar numa cidade com 1 milhão de homens e mulheres extremamente belos. A beleza grega é reconhecida pelo mundo todo. Tanto é que quando alguém quer falar sobre beleza, diz: aquele homem parece um deus grego, aquela mulher lembra uma deusa grega. Por causa disso, eles eram belos, que ainda faziam por ódio. Imagine você andar numa cidade onde os homens eram uma mistura de Brad Pitt com Arnold Schwarzenegger, altos, fortes e com aquele rostinho de bebê. Imagine você também que as mulheres eram uma mistura de Naomi Campbell com Gisele Bündchen. Uma coisa. E agora teve gente que viajou, né, irmão? Vai orando aí, filho. Imagine aqueles homens e mulheres andando. A cultura deles era assim: eles usavam aquelas roupas brancas. Os homens andavam com as roupas sobre o seu braço aqui, com aquelas florzinhas aqui do lado do seu rosto. Eles andavam com espelhos, alguns chegavam a olhar, eram narcisistas ao extremo. Aqueles homens bonitos, aqueles peitos para cima, aqueles rostos viris. Aquelas mulheres então estonteantes, vindo por um lado da rua. E do outro lado da rua vem o nosso amigo Paulo, 1,5 metros de altura, careca,
manco de uma perna, meio cego dos olhos. Só Jesus para ter misericórdia. Imagine a cena. As mulheres de Éfeso andando, e quando olham para Paulo, começam a tecer comentários umas com as outras. Olha, a mãe daquele ali deve ter jogado pedra na imagem de Júpiter. Os homens gregos andando, olhando um para o outro, dizem assim: meu filho, se você não cultuar a deusa uma vez por mês, você vai ficar daquele jeito ali. Todo mundo procurando uma madeira para isolar. É terrível. Porque naquela época já havia um espírito que ressuscitou em pleno século XXI, e vivemos ele no Brasil hoje. Um espírito que só faz as pessoas darem valor naquilo que se vê. Sabia disso? Deixa eu pegar um ganchinho aqui só para dar uma puxãozinha de orelha. Sabe por que os nossos cultos não são melhores? Sabe por que não são mais ungidos como antigamente? Porque o povo de antigamente era tão simples que eles queriam Deus a todo custo. O povo do século XXI é diferente. Se ama. Causa neura a beleza do ser humano no século XXI. Tem algumas mulheres que para vir aqui hoje passaram 45 minutos na frente do espelho. É verdade. Pode olhar do seu lado que você vai ver alguém parecido com a Barbie. Não, senhoras, eu sei que hoje é o dia que comemoram sobre o seu dia, mas calma, tem para os homens também. E olha para esse rapaz ao seu lado, não está parecendo o Leonardo DiCaprio? Dado Dolabella, olha o cabelo dele, parece que a vaca deu uma lambida por cima. Isso aí é uma obra de arte. É 2 horas para fazer isso aí. Não, imagina a moça, a garota, tem que o sapato tem que ornar com a blusa, tem que ornar com a presilha do cabelo. É uma treva. Na hora de sair para o culto, a família dos pavões sofre. O senhor pavão, a dona pavão e os pavãozinhos. É uma tribulação. Quando o culto é no meio de semana é pior ainda. Chega todo mundo atrasado, vai para ver na televisão, tem que assistir a novela, que eu não sei qual é a novela da 7. E quando dá a hora que vem por culto é uma tribulação só porque a mudar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me perfumar e põe a roupa em mão. Irmãos, hoje, deixa eu falar, eu não entendo mulher. E Paulo diz: vós maridos, entendei as vossas mulheres. Eu não entendo. Sério, não entendo, porque a minha mulher tem vezes que ela abre o guarda-roupa, pastor Marcos, tá caindo roupa lá de dentro, e ela diz assim: hoje não tem nada para vestir. Não entendo. Elas enxergam diferente da gente. É uma bênção, uma maravilha do céu. Aí depois de 45 minutos, corrigindo as imperfeições do tempo, vem para o culto com o rosto tão esticado que não pode nem dar glória a Deus. Se der glória a Deus, trinca. Tem umas que ficam orando e aí fica: Senhor, não derrama um som que se eu chorar vai borrar tudo. Deixa eu lhe dar um conselho: para de usar essa maquiagem ruim. Compra uma maquiagem que dura 24 horas e venha adorar a Deus comigo. Se a minha geração cuidasse da sua alma como cuida do seu corpo, nós teríamos homens e mulheres halterofilistas espirituais. Eu vejo isso num grande exemplo bíblico, numa história tão bela que até as crianças sabem: Davi e Golias. Golias era alto, imenso, um homem de quase 3 metros de altura, que com certeza já malhava o seu corpo, fazendo levantamento de peso. Era muito forte, por isso todo mundo temia. E de repente lá vem uma outra pessoa que quem olhava para ele diz assim: esse aí, o único peso que levanta é o garfo, porque deve ter uma barriguinha saliente. Todo crente abençoado tem uma barriguinha saliente. Uma coisa parecida com um cemitério de frango, sabe? É uma coisa assim. Mas bem, lá vem Davi, todo mundo para ele: o próprio Golias falou para ele: você vem para mim, por acaso eu sou algum cachorro para você vir com pedra para cima de mim? Só que havia uma diferença: enquanto Golias malhava os bíceps dos braços, Davi malhava os bíceps dos joelhos. Botava o joelho no chão e ele tinha outro exercício. Ele exercitava a sua alma cantando e adorando a Deus. Ele dava um grito de glória na terra, Deus ficava de pé no trono dele para receber. Os homens crentes que malham o espírito só de olhar na vida dele. É fogo na terra. Jesus não pode nem olhar para ele, que ele já entra num manto de glória, de mistério. E vamos dizer uma coisa: Satanás não tem medo de homem forte, nem de mulher com o corpo torneado. Satanás não respeita as curvas do seu corpo, a silhueta do seu corpo, a beleza dos seus olhos ou o perfume que você usa. Satanás não respeita os seus músculos, os seus bíceps, mas ele é obrigado a se curvar diante de um crente dotado da graça do céu, do Espírito da glória. Mão direita para cima, com carinho.
carinho no ombro do irmão que está do seu lado, com carinho. Chacoalha ele até ele ficar irritado. Diga para ele, você está entendendo? Diga então, por favor, para com essa neura de ficar achando que você é feinho. Pode pensar que você é a bala que matou John Kennedy, a única no mundo. Diga, comece a malhar a sua alma e Satanás vai se curvar. Vem Paulo de cá, vem os gregos de cá. Todo mundo está rejeitando Paulo. E lá de cima a janela do céu se abre, alguém debruça sobre ela, olha para baixo, chama os anjos, chama o restante da trindade. Vem cá todos, dê uma olhadinha lá embaixo. Olha o meu modelo fotográfico. Meu Deus tem negócio com aquele que não é nada. Meu Deus tem um projeto para aquele que é tido como lixo. Se tem uma coisa que Deus gosta nessa terra é de encontrar alguém que é rejeitado. Se tem uma coisa que Jesus sempre amou é chamar os inválidos, porque o meu Deus é um Deus de desafio. Ele pega o lixo e transforma em luxo. Satanás vai se ver com você. Pastor Marco, eu não sei o que vai acontecer em Nova Iguaçu por esses dias, mas eu sei que Satanás vai arrumar a mala dele, os terreiros de Macumba vão se ver, porque vai sair daqui um povo belo, adorado por dentro e por fora, cheio do Espírito, cheio da graça. Quem concorda comigo, jogue a mão pra cima aí. Paulo ministra. Primeiro ministra ao coração de Deus, perguntando: Deus, o que faço aqui? Eu disse para vocês que a cidade de Éfeso tinha uma população de 1 milhão de habitantes. Chega para o seu irmão, 1 milhão de habitantes. E quem entra na cidade agora é apenas um homem pequenino, aparentemente feio, aparentemente sem nenhum tipo de atrativo, mas um versus 1 milhão. Pergunta: quantos acreditam que um homem e uma mulher cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, podem mudar o rumo de uma sociedade inteira? Então prepara o lombo para apanhar. Foi você que disse. Eu só vou pegar um gancho na sua afirmativa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se é verdade que um homem ou uma mulher cheio de Deus pode mudar o rumo de uma cidade inteira, por que é que você não muda nem o rumo da sua vida? Por que você continua sempre vindo à igreja aqui, ali ou acolá, e sempre tem aquela frasezinha pré-elaborada na alma para justificar os seus atos imorais? Não, pastor, é que a carne é fraca. E quem foi que te disse que pecado é vitamina para fortalecer a carne? Me fale aí, quem foi que te disse? Não tem desculpa. Se um homem cheio do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma sociedade inteira, por que você não muda o rumo da sua casa? Por que você não faz a diferença dentro daquela sua igreja que parece uma igreja das breves, um iceberg humano? Não há vida, não há graça, não há revelação, não há conhecimento, não há dons, não há nada de novo. Por que é que você continua sendo este crente que vem ao culto do jeito que entra, sai, frio, calculista, entra aqui dentro, fica com esse olho seco, igual olho de sapo que morre no dia de enchente, fica com essa boca travada, segura aí, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto? Por que é que você não muda de vida? Venha adorar comigo. Aí entramos naquele velho problema. Pastor Marco, foi? O senhor está sendo indelicado comigo. Eu quero encrencar com você. Pastor Marco, não é isso, pastor. Isso aí, esses pulos, gritos, línguas, profecias, revelações, essas coisas que o povo entra no reteté e faz assim, isso aí é coisa para quem é menino, pastor. Isso é para gente que está começando agora. Pastor, eu já amadureci. Ô filho do cão. Você não amadureceu porcaria nenhuma, você enferrujou. Com o passar dos anos, você deve ter se decepcionado com Deus em algum momento. Você deve ter sofrido um desgaste espiritual.
com estas vidas, com as coisas, ou melhor, com a vida que leva, com a vida dentro da igreja, com as perseguições, não suportou, não teve caráter para enfrentar o diabo de frente, não teve força suficiente para atropelar esses homens e mulheres que são coveiros dentro da igreja, que cavam buracos para sepultar talentos. É por isso que você se esfriou. Deus essa noite manda dizer que Ele vai derramar uma unção de óleo nas suas chuvas. Você vai voltar a funcionar. Paulo pede a Deus a estratégia para ganhar aquela cidade que estava perdida. E a história, a narrativa extra-bíblica é muito linda. Diz que Paulo, enquanto andava pela cidade, fazia uma pergunta: Deus, como é que o diabo aprisiona 1 milhão de homens e mulheres? Ele disse: Senhor, precisamos colocar a sua igreja aqui, porque uma igreja verdadeira, ela faz a diferença. E nesta oração Deus dá a ele uma resposta imediata. Paulo está andando pela cidade e de repente ele encontra um grupo de 12 homens, 12 varões. E quando ele olha para aqueles varões, na hora o espírito que estava nele testificou com o espírito deles. Eu imagino Paulo bem de longe dando um grito: a paz, irmãos, shalom. Os 12, um olhando para um, que olhava para o outro, dizendo: nós estamos com alguma placa escrito que somos crentes. Como é que o senhor sabe que a gente é crente? Se aproxima dele, como é que o senhor sabe que a gente é crente? E eu imagino Paulo dizendo: o Espírito que está em vós testifica com o meu Espírito que ambos somos filhos de Deus Altíssimo. Agora fale para o seu irmão, preste atenção nisso. O diálogo com Paulo é curto. Paulo não perguntou para eles qual era o nome do pastor deles. Paulo não perguntou para eles qual era o nome da igreja deles. Paulo não perguntou qual era o endereço da igreja, nem quantos membros tinham. Paulo fez uma pergunta estratégica no mundo espiritual. Paulo perguntou a eles assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Os 12 travam, param, um olha para o outro e diz assim: como é que é Espírito? O quê? Espírito Santo. Ele diz: não, a gente é batista. Não estou falando mal, não, está na Bíblia. Disse: não, só fomos batizados no batismo de João. João era batista. Só esqueceram uma coisa: que o único batista da Bíblia era pentecostal. Ele disse: eu, João Batista, batizo com água, mas vem um rei que vai batizar com o Espírito Santo. Não é ofensa, não me entenda mal. Disseram: olha, na nossa igreja não nos ensinam isso. A nossa fé, eles eram homens da elite, mas que estavam acostumados com a sua igreja pequenina e medíocre. Estavam acostumados a ter um evangelho egoísta, uma transformação somente pessoal e interior. E eles não tinham nenhum atrativo para que as pessoas olhassem para eles e desejassem ser como eles. Por quê? Porque quem discipulou os dois foi exatamente Priscila e Áquila. Priscila e Áquila pertenciam à nobreza dos gregos. Passando por ali, ministraram ao coração deles, mas não falaram sobre a efusão da glória. Eles se converteram porque a palavra tem poder, ela transforma. Uma vez perguntaram para mim: pastor, todo mundo vai para o céu? Quem fala em línguas e quem não fala, quem é frio e quem é quente, todo mundo vai para o céu, quem crê nos dons e quem não crê? Eu digo: é claro que vai todo mundo para o céu se estiver dentro dos parâmetros da Bíblia. Os carismas não impedem o homem de ser salvo e também não ajudam ele a ser salvo. Não é porque eu falo em línguas que vou para o céu e o irmão que não fala em línguas não vai, não é nada disso. Aí um dia mandaram um e-mail para mim: pastor, se todo mundo vai para o céu, então por que eu vou ser pentecostal, ficar igual um doido na igreja, pulando? O povo olha para mim, vê até minha goelinha balançando na boca. O povo fala que nosso Deus é surdo. Isso aí às vezes é vergonha, pastor. Eu digo: ei, calma, a diferença não está aqui. Eu acho que a diferença vai estar quando chegarmos do outro lado. Vou explicar para vocês. Imagina aquelas pessoas que não creem nos dons, não têm atitude de buscá-las. Quando chegar no céu, não vão tomar um susto. Tem dificuldade em crer em visões, lá vai estar assim de anjo. Cavalos de fogo correndo de um lado para o outro. A minha Bíblia diz isso. Não acredito em línguas. Vão chegar lá, vão ver todo mundo falando em línguas. Vai ser uma dificuldade. Não gostam de muito barulho. Lá o céu não é lugar de silêncio. É grito e glória para sempre.
acostumarem com o ambiente, vão uns 5.000 anos. Diferente do povo dessa igreja, quando chegar lá, a gente já vai estar acostumado com o ambiente. Quem crê nisso? Dá um grito de glória a Deus. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, a gente nem sabe que existe ele. Eu imagino Paulo olhando para o céu e dando uma gargalhada. Aquela gargalhada de gozo, de satisfação. Paulo está satisfeito com o quê? Ele tem a resposta do céu. Por que é que Éfeso era aprisionada por Satanás? Tinha uma igreja naquele lugar, mas que não fazia diferença. Tinham crentes naquele lugar, que eram bonitinhos, eram belos, eram crentes sociais. Eu tinha uma igreja com aquela pregação light, de massagem no ego. Massagem no ego tão forte que faz a pessoa que pecou, desgraçado, fez tanta coisa errada, ele sai dali achando que ele pode continuar pecando ainda e está tudo bem. A mensagem convence ele de que o que ele fez não é tão grave assim. Venha como está, aí continua, fica como veio. Aí eu que venho lá da roça continuo, depois vamos ver como é que vai ficar. Jesus não quer só o coração, pastor. Jesus não é cardiologista, não é açougueiro. Jesus quer um processo de santificação que comece por dentro, mas que acabe se exteriorizando, está entendendo? Você tem que ser diferente desse mundo. Há alguns anos atrás a gente conhecia um crente de longe, só de olhar para ele, não era pelo tamanho do cabelo, pelo tamanho da saia, como você está pensando, não era. A essência de Deus estava no indivíduo. Hoje a pessoa chega na gente, mostra a carteirinha da igreja, você olha a carteirinha, vê a validade dela, olha para a cara, tem dificuldade de acreditar, porque não há mudança. É por isso que eu quero que, em nome de Jesus, esta geração que está me ouvindo aqui volte a zelar pelos princípios da palavra. Pastor, o senhor veio lá do meio da roça para falar de doutrina, que não estou falando de doutrina, estou falando de uma coisa muito mais forte, com respeito, estou falando de vergonha na cara. Está na hora de voltarmos a ter vergonha na cara e fazermos o Evangelho ser glorificado nesta terra. Quem crê nisso, glória a Jesus. Está tudo banalizado. Infelizmente, domingo eu estava pregando Juiz de Fora. Cheguei no hotel, digo infelizmente não porque estava pregando, pelo que eu vou falar agora. Liguei a televisão, eu estava passando um programa lá do Gugu e pegou justo na hora. Tinha uma mulher lá, não vou dizer o nome dela, por ética. Ela estava olhando para o Gugu e perguntou: Gugu, qual é a cor do papel higiênico que você usa? O povo quer saber qual é o perfume. E ela aporrinhou tanto ele, que ele olhou para ela e disse assim: e como é que vai a sua igreja? Ela engasgou, ele disse: você vai na igreja? Eu disse: pô, 7h30. Ele falou: olha, eu vou ter uma conversinha com o seu pastor, hein? Da televisão brasileira, para pelo menos 20 milhões de pessoas verem. A pessoa diz que é crente, fala que congrega na mesma igreja que a gente, envergonha o Evangelho de Cristo. Eu não estou falando sobre salvação, estou falando sobre testemunho. Sabe que nós precisamos deste Brasil, nós não precisamos de mais intelectuais dentro da igreja, nem de pessoas ricas, ou artistas, ou políticos, como nós pregamos, não. Nós precisamos que os crentes voltem a andar pelo eixo, voltem a ter vergonha, voltem a saber onde é que o seu pé pisa, onde é que a sua mão toca, onde é que os seus olhos olham. Está na hora das irmãs da nossa igreja darem uma olhadinha no seu guarda-roupa, sim, reverem como é que estão as coisas lá. Está na hora das pessoas voltarem a ter pelo menos pudor. Está na hora do Espírito Santo entrar dentro de um lugar como esse e encontrar com facilidade um vaso que ele possa usar. Um evangelho light, prostituído, desprovido de compromisso com Cristo, adulterado, eu protesto. Me chamo de quadrado, mas eu não vou carregar a sua alma em cima das minhas costas como pregador do Evangelho, para saber que no dia onde o Senhor voltar e tocar a trombeta, eu serei responsável por ter apenas massageado o ego da igreja. Não, deixa-me dizer uma coisa: igreja não é um lugarzinho de homenzinhos santos e mulherzinhas bonitas, não. Igreja não pode ser comparada a um grupo de Rotary Club ou uma reunião social. Igreja não é uma plataforma de shows, não é um lugar de desfile de modas.
Uma irmã lá da nossa terra, tinha uma mente muito criativa, muito fértil. Ela me contou uma história, eu nunca mais esqueci. Isso já faz algum tempo. Eu tenho 32 anos hoje, na época eu tinha 15 anos. E ela escreveu a seguinte história, e fez tipo um jogralzinho. Ela disse que 2 demônios chegaram em uma cidade, e um olhou para o outro e disse assim: "Oh, você aqui?" Disse: "Sim, eu fui enviado aqui para atormentar aquela igreja A." E o outro disse: "Eu vim para a igreja B." Isso, como nós vamos estar aqui, vamos nos encontrar daqui uns 2 meses, que vão ter muito trabalho. Daqui 2 meses a gente se encontra aqui, combinado. Um foi para uma igreja, o outro foi para outra. 2 meses depois, os 2 demônios se encontraram. Um estava magro, igual um reco-reco, igual uma saracura. O outro estava opulento, gordo, parecendo um sapão. O gordão olhou para o magrinho e disse assim: "Xiii, o negócio lá está ruim para você." O magrinho disse: "Lá para o seu negócio está bom, né?" Disse: "Pois é, rapaz." O gordão dizendo: "Eu fui para uma igreja onde fui recebido de braços abertos." Uma maravilha. Naquela época, círculo de oração não tem, é círculo de confusão. Grupo de juventude também não tem, um grupo de jovens delinquentes. O pastor, muito bem preparado, ao invés de preparar as mensagens da Bíblia, pega os jornais e as revistas e fala das coisas atuais. Nada é errado, porque o errado é falar contra coisas erradas. Foi recebido de aplausos, sentei-me na tribuna do púlpito e ele sentou no meu colo. O magricela baixou a cabeça e disse: "E você?" O gordão falou: "E você que está tão magrinho?" "Rapaz, eu fui para uma igreja lá no meio do mato, que não prestou, rapaz. Eu olhei para aquela igreja, caí nos pedaços, aqui vai ser fácil entrar." Cheguei na porta da igreja, dei uma olhadinha, estava lá um diácono que só tinha 2 dentes na boca. A gravata dele vinha por cima da barriga, assim, aquela Bíblia rosa do lado, e ele falava: "Glória a Deus." "Esse aí vai ser fácil." Rapaz, eu tentei entrar, esse homem não falava português direito, mas quando ele deu uma rajada de línguas, virei pelo lado esquerdo, falei: "Vou entrar pelo círculo de oração." Que jeito, não tinha murmuração. Elas estavam orando pelo pastor, pelo ministério, pelos missionários, para que Deus desse crescimento. Fui entrar no grupo de jovens, os jovens tinham fome de Deus, buscavam batismo com o Espírito Santo e cura de vida. Rapaz, não dá. Aquela igrejinha é pequenina, mas é rodeada de unção, de fogo, de glória. Amados, todas as vezes que eu me lembro dessa história, lágrimas vêm aos meus olhos e meu espírito fica revoltado. Fica revoltado porque nós estamos vivendo uma era tão linda, uma era onde o evangelho pode ser pregado de qualquer forma, deliberadamente, sem que ninguém nos persiga. A igreja tem tudo para viver a melhor fase. No entanto, a igreja está arrogante, está opulenta. Os homens que estão na frente da igreja brasileira e mesmo mundial não têm mais compromisso com a verdade, não têm coragem de tocar na ferida dos homens. Deus quer levantar uma geração de profetas.
Nosso problema é que a gente só sabe criticar e murmurar. A gente só sabe se olhar e falar, nossa, está tudo ruim, a igreja está isso, está uma desgraça. Ninguém se atreve a entrar no Santo dos Santos. Por que é que você acha que Jesus me deu esse ministério que Ele me deu? Porque eu sou bonitinho? Eu tenho espelho em casa. Porque eu tenho uma estrela na testa? Porque eu tenho alguém influente por trás de mim que me projetou? Porque eu ousei sonhar e acreditar. E sempre fui valente. Valente não significa que você é poderoso. Valente significa que mesmo sendo fraco, você tem coragem de lutar pelos seus sonhos. Um dia eu estava quase arrogante, pastor Marco. Estava batendo o peito dizendo assim, Jesus, eu devo ser lindo, devo ser especial. Rapaz novo, com 26 anos de idade, eu já tinha pregado em 20 países do mundo. Hoje, com 32, já estamos em mais de 53 países. Brasil, todos os dias pregando. Eu cheguei a conclusão, mas eu sou especial. Deus disse, me deu um puxão de orelha e disse, filho, não. Você representa o meu desespero. Eu falei, não entendi, senhor. O senhor disse, quem olhar para você vai ver que eu sou um Deus desesperado. Eu falei, por que, senhor? Todo mundo vai olhar para você, vai ver. Se eu uso você, eu posso usar qualquer um. Se eu entrei dentro da Vila Tatu, te peguei debaixo da saia da sua mãe, de uma igrejinha pobre onde todo mundo cortava cana, sem esperança de futuro, sem dinheiro, sem nada, e fiz o que fiz, imagino que eu posso fazer com qualquer um desses que tem um pouquinho mais de condições. Ei, o céu é o limite para aqueles que querem uma vida diferente. Você tem duas opções essa noite: voltar para casa, pegar os pavãozinhos, a dona Pavoa, sentar na mesa do café da noite agora, na sopinha, dizendo assim, olha que culto lindo. Poxa, que maravilha, como fala aquele menino. Olha. E amanhã você voltar a levar uma vida comum, rotineira, corriqueira, vazia de Deus, arriscando a sua salvação todos os dias. Alguns, se chegarem no céu, vão chegar cheirando fumaça, com o pé lá no inferno, nem por graça. Ou você pode ser uma pessoa que hoje, pelo menos hoje, vai entrar dentro de casa e dizer assim, hoje eu não durmo enquanto Deus não me der algo novo. Alguém que tenha coragem de peitar Deus. Nesse tipo de desafio eu aprovo. Esse tipo de desafio eu assino embaixo. Você chega e fala, Deus, o Senhor é Deus mesmo, prova, me usa. Isso eu aprovo. Se o Senhor é Deus, eu quero que o Senhor me usar, mas igual usa aquele. Não, aquilo é pequeno, eu quero que o Senhor me use mais do que ele. Eu te desafio a me usar. Irmãos, você vai fazer Deus arregaçar a manga da camisa dele. Deus vai olhar para você e vai dizer, eu vou te provar como é que eu faço. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Por gentileza, mão direita para cima. Bata no peito até fazer barulho. Só hoje, olhe por cima, olhe para o irmão do seu lado e diz assim, eu não sei você. Eu imagino os 12 levantando e falando em línguas e batendo as mãos e pisando firme. Vamos fazer um culto agora. Lá na igreja, Paulo, no meio da rua. Aí eu aplico a história paralela a essa. A história paralela a essa diz que Paulo, no dia em que orou por esses 12 homens, havia no centro de Éfeso uma apresentação de bruxos, uma apresentação de feitiçarias. Era uma espécie de show de magia. Éfeso também era uma capital de ocultismo. Paulo chama ele, junto com ele, os 12. 12 mais 1, que número é? Que número é? Todo mundo tem medo do número 13, porque acha que é azar. É azar para Satanás. Jesus também era 1 mais 12, 13. 13 homens que viraram o mundo de perna para o ar. Paulo pegou os 12 e foi para o centro de Éfeso. A história diz que haviam 200 mil pessoas num show de magia. Pessoas olhando para frente, vendo os mágicos tirarem coelhos de cartola, elefante andar com um pezinho só, dançar balé, flutuar, levitar, trazer figuras de demônios, coisas assim. Os homens chupando picolé, comendo o seu algodão doce, fazendo aquilo, e de repente Paulo com os 12 do lado de cá disse assim, vamos começar um culto aqui. A história diz que Paulo começou a pregar e os irmãos falaram para ele era, o que a gente faz, Paulo? Paulo disse assim, só sinta
Eu prego, e o que eu prego vai treinar o vosso espírito. E quando vocês sentirem Deus, deixa Deus tocar vocês. 13 homens e um destino. Ficaram tão cheios naquela tarde, começaram a orar em línguas. Os 13 aqui, cheios, começou a chamar a atenção das pessoas que estavam ali já tediosas. O povo já estava entediado com aquele show, que todo ano era a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa: o mundo está um tédio. Os artistas da música não sabem mais o que fazer. Estão regravando coisas lá da época da fornalha. Não há mais nada de novo. O ser humano quer consumir coisas novas e ninguém tem nada para apresentar. E quando aparece uma lacraia dançando a Eguinha Pocotó, vira um show, vira um show business. Por quê? Porque o povo quer uma coisa nova. E o único povo da terra que tem uma novidade para dar, mas que novidade é essa que você vem para a igreja e se tranca? Se nem aqui dentro você tem coragem de deixar Jesus te tomar, mas você vai fazer a diferença lá fora. A história diz que os homens começaram a olhar o culto de Paulo e as palavras dele, e o povo pulando e falando em línguas. Pararam de olhar para os magos e viraram para cá. De repente, 200 mil pessoas estavam olhando para lá, passaram a olhar para cá, porque o evangelho atrai. Começou a acontecer milagres. Paulo começou a pregar, pessoas começaram a receber curas. O show da magia, que era um engodo, parou. Sabe quando vamos parar o show de Satanás? Sabe quando vamos bloquear o engodo dele? Quando nós mostrarmos ao mundo que nós temos poder e autoridade. Eu estou cansado de aos domingos ler na segunda-feira no jornal ou ver qualquer coisa assim, que um espiritualista, um gnosticista, um catimbozeiro, um pai, uma mãe de chiqueiro foi na televisão e conversou com o morto, e que recebeu um livro, e que psicografou uma mensagem, e que fez um milagre com o espírito do Dr. Fritz. Eu estou cansado disso. Estou cansado de ver Satanás na mídia, e a gente só aparece na mídia quando é uma desgraça. Pastor roubou, pastor adulterou, igreja fez isso, aí aparecemos na mídia. Na hora de mudarmos essa situação. Pergunte para mim: como, pastor? O segredo está dentro de você. Pergunta: qual é, pastor? A unção do Espírito. Como? Deixa Deus te usar, sem medo. Não se assuste, porque a partir de amanhã coisas vão começar a acontecer na sua vida. Não fique se achando um ET quando você entrar dentro do circular amanhã e Jesus começar a te dar a revelação das pessoas que estão do seu lado. Não se assusta não, abra a boca e fala. Não se assuste quando Jesus te der a oportunidade de você estar diante de algum global, porque aqui no Rio de Janeiro vocês têm mais oportunidade. Não se intimide com a beleza e com a forma deles. Deixa eles tomar. Não se assuste quando você ir na quitanda amanhã e a sua sombra tocar o paralítico que está lá há muito tempo e ele levantar. Você quer isso? Quem quer isso? Levante a mão, diga quem quer. Então, em nome de Jesus, recebe esta palavra profética agora. Você não é mais o mesmo. A glória de Deus vai te acompanhar. Deus vai fazer um rebuliço por onde você passar a partir de agora. Se você crê nisso, pegue e feche a sua mão, dê um salto para cima e glorifica. Segura. Como a gente diz lá no interior de São Paulo, aquele culto de Paulo mais os 12 versus os 200 mil, o bicho pegou. A unção de Paulo estava contagiante. 200 mil pessoas creram no que Paulo pregava. A situação ficou tão estranha que os bruxos pararam com a bruxaria e vieram ver Paulo. A história diz que o líder dos bruxos daquela cidade rompeu a multidão para ver o que estava acontecendo do outro lado. E quando ele chegou do outro lado, ele viu Paulo pregar. Ficou irado. Ele desafiou Paulo, pobrezinho dele, desafiar o Deus verdadeiro. E o Deus de Paulo respondeu por fogo. O bruxo caiu possesso, Paulo orou por ele e ele foi liberto. Quando ele foi liberto, como ele era o líder da comunidade de macumbaria, de ocultismo da cidade, ele deu um grito: eu quero que tragam aqui agora no centro de Éfeso todos os livros de feitiçaria,
Todas as fórmulas de encanto. Isso está em Atos capítulo 19. Leia em casa, você vai ver. Traga os livros de macumbaria, traga tudo. Vamos queimar em praça pública, porque o único Deus verdadeiro é o Deus que está dentro desse baixinho de 1,5 metro aqui, que vai mudar a nossa vida. Prepara o espírito, porque agora vamos chorar. Querido, eu quero agora o solo mais melancólico que você tem. Aquele quando você está triste. Olha para cá. A cidade estava alicerçada. Mudou o ritmo da cidade. O templo da deusa Diana desaparece da história. Ninguém sabe por quê. Até hoje a ciência, ou melhor, a arqueologia e a história tentam explicar como é que uma das 7 maravilhas do mundo antigo desapareceu da história. Como é que o templo da deusa Diana virou frangalhos, esmiuçado. E por que essa deusa deixou de ser adorada? Porque um homem de 1,5 metro entrou dentro daquele lugar cheio de Deus. Nasceu ali a maior igreja que o mundo daquela época havia conhecido. A igreja de Éfeso foi uma igreja tão grande, tão poderosa, tão próspera, que ela sustentou em épocas difíceis a igreja de Jerusalém e outras igrejas mais. Paulo passou 3 anos e meio nessa cidade alicerçando, ensinando, pregando, profetizando. Imagine você congregar numa cidade com várias igrejas e ao todo mais de 200 mil crentes. Poxa, um jovem obreiro chamado Timóteo. Diga para o seu irmão, Timóteo. Timóteo tinha 22 anos de idade. Ele havia caminhado ao lado de Paulo, ele era discípulo fiel, havia aprendido tudo com Paulo. E ele começa a pregar a igreja, começa a ensinar, dar continuidade no que Paulo vai. A igreja vai prosperando, entra por um ritmo muito lindo. De repente Paulo está aprisionado em Roma. Seu ministério vai estar se acabando. A igreja de Éfeso sofreu um ataque de Satanás. Porque como o diabo mandava naquela cidade, e ele foi expulso de lá, o diabo tem um dom que os homens não têm. O dom da paciência. Ele sabe esperar. E como ele viu que não adiantava mais ir de chifre e cauda, porque todos os crentes aprenderam a expulsar os demônios, como ele viu que não podia mais enganar as pessoas desse jeito, ele arrumou uma outra forma de entrar lá dentro. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na adega do inferno, abriu a sua chave e pegou vinhos que estavam guardados lá dentro. Vinhos com rótulos escritos: murmuração, adultério, arrogância, presunção. Colocou gravata borboleta nos seus demônios. Eles pegaram bandejas de pratas, taças com vinhos que causavam contenda. Este é o vinho que Paulo viu. Não era um vinho feito na terra, não, era feito no inferno. Sabe qual foi o pior pecado daquela igreja? Pergunte para mim, qual foi, pastor? A arrogância. Como ficou uma igreja grande, todo mundo dependia dela. Os crentes andavam por aquelas ruas de cabeça erguida, empinado, nariz empinado. Nenhuma igreja mais prestava. Só deles era certo. Os mais velhos da igreja, quando viram um garoto de 20 e poucos anos, mas cheio do espírito na frente da igreja, quiseram arrancar ele. Fizeram um motim contra o pastor Timóteo. Disseram que não queriam mais ele. A igreja estava agora com o espírito de facção. Estar na igreja agora não era uma necessidade da alma, era status. Era conveniente. Fala para mim se às vezes não acontece isso com a gente. Eu falo da minha denominação, não da sua. Falo aqui como falo em qualquer lugar. Não tenho vergonha, não tenho medo. A minha igreja, a qual eu pertenço, passou por 3 grandes fases. A Assembleia de Deus. A primeira fase é a fase da perseguição. Oh, fase que linda. Era difícil ser crente. A gente apanhava para ir à igreja. A gente perdia amigos. Quando alguém queria debochar da gente, era só gritar: ô crente. Não falava com gozo na alma, falava em um tom de deboche. Eu perdi todos os meus amigos quando fui para a igreja há 20 anos atrás, quase. O meu próprio pai não queria que eu fosse à igreja, me ofereceu uma moto novinha. Falou: eu te dou essa moto para você deixar de ser crente, você vai envergonhar a sua família. Era uma época difícil.
Há 80, 60 anos atrás, eu tenho um presbítero da nossa igreja lá na minha cidade, que ele apanhou de homens que pertenciam ao clero romano, porque ele havia se convertido. Era uma época de dores. Ninguém vinha à igreja só porque precisava de um milagrezinho, não. A pessoa só vinha quando ela era chamada. O crente não tinha amigo nenhum. O crente não ia onde todo mundo ia. O crente não era crente só dentro da igreja, lá fora era uma miséria, como hoje. As pessoas veem a igreja como um passatempo. Olham para a igreja como se fosse uma casa de entretenimento. Não, era difícil. O crente era conhecido na cidade inteira, na escola inteira, todo mundo sabia que o indivíduo era crente. Era ruim ficar no mundo, a gente orava mais para Jesus voltar. Sabe qual era o único lugar alegre que a gente tinha? Era dentro da igreja. A gente se trancava dentro da igreja pequenininha, as irmãzinhas de coquezinho na cabeça, roupinha rota, aqueles pastores sem letra, sem cultura, a sanfona tocando, o hino da harpa sendo ministrado, e Jesus descia dentro do culto. Éramos perseguidos, e a perseguição faz crescer. A perseguição é como se você pegasse uma clara de ouro e batesse nela. Mas você bate mais volume dá. A igreja cresceu. Aí passamos para a segunda fase. Nós, de perseguidos, passamos a ser imitados. Todas as demais denominações que nasceram por aquelas épocas se espelharam na minha denominação. Esse cumprimento, a paz do Senhor, a paz, shalom, não interessa o nome, nasceu com a gente. Os hinos da harpa, todas as igrejas comungavam com eles. Grupo de senhoras, grupo de jovens, corais, isso nasceu com a gente. Todas as igrejas tinham. Porque de perseguidos, a beleza era tão grande, passamos a ser imitados. Quando passamos a ser imitados, pecamos. Aí começamos a bater no peito, somos a maior denominação do mundo. A maior igreja. A maioria dos pastores da minha igreja são arrogantes. Olha as pessoas de cima para baixo. Acham que são donos da verdade. Só a igreja deles presta. Acham que o Espírito Santo é a unção, a exclusividade deles. Acham que a verdade só está com eles. E se tem uma coisa que Deus não dá, é a sua glória para ninguém. Aí, de perseguidos e imitados, declinamos e passamos a imitar todo mundo. Fazemos reuniões, fazem muitos reuniões, já precisamos mudar a liturgia do culto, precisamos mudar isso, mudar aquilo. Por que será? Ah, pastor, porque os tempos mudaram. Não! Porque estão embriagados com o vinho da arrogância, da presunção, da prepotência. E não é só a minha denominação, outras também que já são grandes por aí, que ontem precisavam da gente para comprar um canal de televisão. Pediu oração, vamos comprar um canal para a gente pregar nele. Aí agora, passo o dia inteiro chamando o diabo para dentro da casa das pessoas com as programações, aí na madrugada tento expulsar o diabo. Arrogantes, perderam a visão de Deus. Esse é o vinho que a igreja está bebendo. Esse vinho traz o restante. Uma geração de pessoas que não querem servir, não querem respeitar. O público da igreja é flutuante. Enquanto você está falando tudo que eles querem, eles ficam. Não deu certo, ó, para aí, porque tem uma igreja ali que eu botei, uma ali que faz tudo o que você quer. Se aquela não der certo, você anda mais sem medo, tem outra. Já desse eu vi lá em São Paulo uma igreja com uma placa assim: aqui você não precisa dar o dízimo, dê só a metade dele. A igreja para tudo quanto é tipo e gosto. A igreja está arrogante. Eu vejo às vezes a igreja no Rio de Janeiro, me perdoe, sou paulista, mas agora falo como celestiano. Deixa eu dar um recado para a igreja carioca. Está na hora da igreja carioca fazer jus ao nome que tem pelo país inteiro de uma igreja que ora. O Brasil inteiro conhece a igreja carioca como os crentes que sobem o monte. Gente de unção, de revelação.
Eu participei de um congresso há pouco tempo aqui que todo mundo disse: o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, quem manda no Rio é Jesus. É mentira! Quem manda no Rio é Fernandinho Beiramar, dentro de uma prisão. Timóteo rejeitado entra no seu quarto de oração e ora. Pensa em abandonar o ministério. Se você é líder de alguma igreja, está sofrendo pressão de Satanás, não ceda. Não ceda. Seja valente. Vá até o fim. Morra, mas morra com dignidade. Ah, pastor, do que vale um profeta morto? A cabeça dele vale mais do que metade do reino de Herodes inteiro. Está entendendo isso? Matam o profeta, mas não matam as suas profecias. Coragem. Timóteo está orando aqui. Acompanhe comigo agora, porque você vai subir no céu. Timóteo está orando aqui em Éfeso. Paulo está lá em Roma, esperando a morte chegar. Paulo vai orar de noite. Imagina a oração de Paulo. Corpo combalido, cicatriz no corpo, corpo tremendo. Lucas não podia mais ficar com ele, que era o seu médico. A morte está se aproximando, ele sente isso. Todos os dias de noite ele dobra o joelho e a oração dele é essa: Senhor, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Espero que o justo juiz em breve me coroe. A tradição diz que Paulo estava orando quando a voz de Deus entrou dentro do cálice e disse: Paulo. Pois não, Senhor. Paulo lembra de Timóteo. Lembra, meu filho amado. Ora por ele. Está desanimado. Estão querendo tirar ele da frente do trabalho. Paulo lembra de Éfeso. Sim, Senhor. Éfeso está bêbada. Os crentes estão embriagados com o pecado, arrogantes, por causa da riqueza da cidade, por causa dos megatemplos, por causa do conhecimento. A igreja está bêbada, Paulo. Imagina o Paulo desesperado, falou: Senhor, o que eu faço? Eu estou preso aqui dentro. Paulo, pega uma caneta, escreve a receita para curar essa doença da minha igreja. Paulo pega uma caneta e um papel e escreve essa carta. Paulo está escrevendo, eu imagino, dizendo: Senhor, eu escrevo, mas quem é que vai levar? É longe, não conheço mais ninguém. Você diz: faz a tua parte, que a minha faço eu. Faz a tua parte. Faz a tua parte. A carta estava pronta, um mês a carta na mão de Paulo pronta. De repente Paulo recebeu uma visita inusitada dentro da cadeia de Roma. Chega um próspero comerciante de madeira da cidade de Éfeso chamado Tíquico. Tíquico era presbítero da igreja. Tíquico chega e diz: Paulo, fui fazer um carregamento de madeiras e descobri que você estava aqui, vim lhe ver. Quando Paulo olha para ele e falou: você é Tíquico, você é aquele que se converteu naquele dia, no meio daquelas 200.000 pessoas. Sou eu, Paulo. Você é de Éfeso? Sou. Foi Deus que te mandou aqui. Por que, Paulo? Porque Deus me deu uma visão da igreja. Aqui está a receita. Leva, aplica a receita na igreja. A igreja precisa ser curada. Leva, entrega na mão do pastor. Tíquico não tem nem mais o que conversar. Ele sobe no trote no seu cavalo, vai para o porto, pega um navio, e depois de quase 2 meses ele chega lá em Éfeso. Nesse período Paulo já está condenado à morte. A história diz que semanas depois arrancaram a cabeça do profeta. A carta chegou na mão de Timóteo. Timóteo estava desanimado. Imagina o Timóteo abrindo a carta tremendo e tipo dizendo: olha, o apóstolo mandou. Receber uma carta daquele homem era como receber uma carta de Daniel Berg com Narvinga, fundadores da Assembleia de Deus. Era como receber cartas de homens porque a gente sempre se espelhou. Imagina você receber uma carta de Paulo. Tremendo, ele abre a carta e Paulo começa a dizer: calma, a igreja de Cristo. Depois que ele lê a carta, ele marca um culto especial. Notícia esparrama em Éfeso, vem gente de tudo quanto é lugar. O apóstolo mandou uma carta. As pessoas sentiam saudade de Paulo. Juntou aquela multidão. Timóteo começa o culto, mal canta um hino, já diz: irmãos, deixa eu ler a carta porque é cumprida. Imagina você sentado no meio daquela multidão e ouvindo Timóteo lendo a carta aos Efésios. E ele vai lendo. Cada palavra que
Timóteo lia com voz embargada, fazia com que a igreja se sentisse pequena, com saudade do seu mestre que havia lhe ensinado. Eu imagino os mais velhos dizendo assim: que saudade de Paulo. É ele mesmo que escreveu, ele pregava desse jeito. Nós não podemos abandonar os marcos antigos de Deus. O homem que não se lembra do seu passado, que esquece as suas raízes, ele não é digno de viver. Inclina a sua cabeça. Timóteo está lendo a carta. Quando chega lá no capítulo 4 e 5, Paulo começa a revelar aquilo que Deus diz aí: existem adultérios dentro da igreja.